Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Faz um tempo que eu não gravo nada pra vocês. A minha vida mudou completamente. Eu não sei se comentei, mas eu tava grávida. Agora meu bebezinho já nasceu, já tá com quase 6 meses. E então a minha vida mudou bastante. E aí, só agora eu consegui vir aqui falar com vocês. E eu quero falar sobre um acontecimento que aconteceu comigo sobre a síndrome do pânico. Eu falei para vocês que eu consegui me curar tudo e que a cura está na gente mesmo. E isso eu continuo afirmando que a cura está na gente mesmo e que se você começa a ter o controle da situação, das crises, você assim, você começa a ter as crises bem mais leve e quando você vê, você já não tem mais nada, você tá tomando conta da sua própria vida e isso não vai abalar mais você. Mas uma coisa que eu não sabia que poderia acontecer era o quê? Pânico e suas recaídas. Eu não sabia que eu poderia ter uma recaída. E no fim, o que aconteceu? Eu vou compartilhar agora com vocês. Eu tava grávida de uns 5 meses. E eu tava super bem, super feliz. E não tava passando por nenhum estresse emocional, por nenhum problema. Minha vida tava maravilhosa, tá até agora, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é que eu não tava passando por nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada que pudesse a me levar a ter uma recaída. E o que aconteceu? Eu dormindo tranquilo à tarde e eu lembro como se fosse ontem, era umas 2 horas mais ou menos, eu deitei e tirei um cochilo, como eu tava fazendo, que a gravidez dá um sono assim, né? E aí, umas 3 horas mais ou menos, eu acordei com o pânico, com a crise, com o coração acelerado, muito acelerado. Eu não sabia o que fazer porque eu não esperava. Me pegou de surpresa, eu não esperava. E então, parece que veio uma crise diferente. Não foi como as outras crises que eu tinha, que era as crises que eu tinha antigamente, ela dava, me batia o desespero, acelerava meu coração, tudo, mas passava, era rápido, não era muito demorado. E essa crise que me deu, demorou a passar. Eu não sabia o que fazer porque não passava e meu batimento cardíaco aumentava mais e mais. Eu fiquei muito preocupada em relação ao meu bebê. Eu fiquei com muito medo de prejudicar, de acabar afetando. E aí eu tentei me acalmar, mas eu fui pega desprevenida, não me esperava mesmo. No entanto, que eu fiquei perdida em lidar com essa situação. Então eu liguei pro meu marido, eu liguei pra minha mãe, conversei com eles e fui respirando, respirando, respirando até eu conseguir ter o controle de novo, né? Pra passar a crise, mas foi difícil e demorou mais do que as outras crises que eu tinha no passado. E eu fiquei o dia todo pensativa. Eu não sabia o que fazer, porque eu falei, nossa, veio uma crise que eu não esperava, ainda mais eu grávida, eu não quero que nada afete o meu bebê. Eu fiquei sem saber o que fazer. Mas eu falei, como eu já venci o pânico uma vez, eu vou vencer a segunda, a terceira, a quarta, quantas eu tiver que vencer. Porque pra mim eu tinha me curado mesmo. Não tive mais nada, não entendi o que aconteceu. Ainda se eu tivesse passando por um estresse, alguma coisa, tudo bem, mas não foi o caso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar o mesmo método que eu falei para vocês. A respiração, manter a calma e ter o pensamento positivo. Que você não tá passando mal, que essas crises não pertencem a você, não é nenhum sintoma, você tá super bem. E fui
porque depois disso eu não tive mais a crise, mas eu tive começos de querer despertar uma crise. Quem tem sabe do que eu tô falando. Quando você tá em um lugar, ou na sua casa, qualquer lugar, e começa a bater um leve desespero, que se você der importância, ele fica na sua cabeça, esse leve desespero, e automaticamente ele se manifesta em crise. É um pouco complicado de explicar, mas quem tem sabe do que eu tô falando. E aí era isso que eu tinha. A crise mesmo eu tive aquele dia, que eu falei pra vocês, demorou, mas consegui retomar e ficar bem, e graças a Deus não afetou em nada. Mas depois eu comecei a ter esses desespero pequeno, sabe, que vira em crise. Só que eu fiz a mesma coisa. Eu comecei a respirar fundo, ter pensamento positivo e não deixei afetar a minha vida, porque a primeira vez eu não tinha muito conhecimento que era síndrome do pânico, então afetou muito a minha vida. Eu não saía, eu deixei de trabalhar, eu parei a minha vida por causa disso. E dessa vez eu falei, não vai acontecer. Então, a parte boa é que se você pôr em prática isso que eu falei pra vocês, vocês vão ter o controle e não vai pegar mais o pânico. Agora, eu tô maravilhosamente bem, não tá acontecendo nada, nem esse querer despertar de pânico não dá. Não tomo remédio, não tomei remédio, tô ótima. Tudo porque depois que você aprende a ter o total controle, você pode, você consegue, você é dono da sua vida, você pode mudar a sua vida. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Se não funcionasse, eu ficaria mal novamente. E como funciona esse método, né? Esse querer da gente, como funciona, não me pegou nem pela segunda vez. A primeira crise eu fiquei com medo, né? Que eu falei pra vocês, eu não esperava, foi diferente das outras. Mas quando você sabe lidar com aquela situação, pode ser mais forte. Você vai saber ter o controle. Então era isso que eu queria passar pra vocês. Tenham o controle da situação, acredite em vocês, vocês conseguem. O pânico ele não vai matar você, o pânico ele não faz parte da sua vida, ele não pertence a você. Você não tem que parar a sua vida com medo de sair, de viver, de passar mal. Isso não é saudável, só quem tem sabe que é sofrido. Não é brincadeira, não é frescura, como tem pessoas que falam que é. Então eu quero falar isso para vocês verem que vocês conseguem. Então é isso, e assim que der eu faço um outro vídeo para vocês para compartilhar novos conhecimentos, novos métodos, para a gente praticar junto essa dica para vocês usarem no dia a dia, para vocês saírem da síndrome do pânico. Então é isso, eu espero que ajude vocês, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!